Imagine conhecer alguém por acaso. Alguém que faz o mundo inteiro ficar em silêncio por alguns segundos. Foi isso que aconteceu com Kim, uma paleontóloga apaixonada por dinossauros, quando um desconhecido elegante, que parecia só mais um cara simples no meio da Black Friday, pegou a última boneca disputada e entregou a ela com um sorriso tímido. O encontro durou poucos minutos. Um chocolate quente, uma conversa inesperada, um sentimento impossível de explicar. E então, eles se perderam na multidão, sem telefone, sem sobrenome, sem nada, além de uma conexão tão forte que parecia destino. O que Kim não sabe é que o cara simples, na verdade, é Theo, um milionário discreto que faria qualquer coisa para encontrá-la de novo, inclusive buscar pistas sobre ela por toda a cidade. E enquanto ele tenta se aproximar sem revelar quem é, o ex dela reaparece disposto a reconquistá-la. Mas o destino é teimoso. E quando tudo parece perdido, a filha de Theo reconhece a moça dos dinossauros no meio da vila natalina, unindo duas histórias que nunca deveriam ter se separado. Só que tem um detalhe. Kim ainda não sabe a verdade sobre Theo. E ele sabe que quando ela descobrir, pode ganhar o amor da vida inteira. Ou perder tudo em um único instante. E aí? O amor deles vai sobreviver a esse segredo? Ou o Natal vai terminar com 2 corações quebrados? A cidade parecia pulsar em ritmo acelerado naquela Black Friday, com luzes piscando e pessoas apressadas correndo entre vitrines abarrotadas. Theo caminhava com passos calculados, tentando se misturar à multidão, mesmo que sua postura elegante denunciasse certa diferença. O aroma de chocolate quente pairava no ar, misturado ao cheiro de papel de presente recém-aberto. Ele segurava uma lista da filha, riscando mentalmente itens que já havia encontrado. Apesar de ter tudo, sentia que faltava algo essencial que não podia ser embalado. Numa das filas intermináveis, Theo avistou a boneca que sua filha tanto queria, no último exemplar exposto na prateleira. Rapidamente, avançou para pegá-la, mas sua mão esbarrou na de alguém ao mesmo tempo. Ele se virou, preparado para um pedido de desculpas apressado, mas encontrou um sorriso espontâneo e olhos vibrantes. Era Kim, segurando a boneca com a mesma determinação afetiva. Ali, naquele segundo breve, algo inexplicável mexeu com ambos, como se o caos ao redor tivesse sido silenciado. Kim riu primeiro, quebrando a tensão leve que se formara entre eles, oferecendo a boneca como se aquele fosse o desfecho lógico. Theo hesitou, mas sua educação não o deixaria aceitar sem argumentar. Eles trocaram comentários sobre presentes de Natal, crianças ansiosas e o exagero da data. O jeito simples e verdadeiro dela contrastava com a formalidade discreta dele. Cada palavra parecia aproximá-los mais do que deveria acontecer entre 2 desconhecidos. Depois de fecharem um acordo amigável, ela ficaria com a boneca, ele compraria o chocolate quente. Caminharam juntos até a cafeteria do corredor. A conversa, inicialmente tímida, logo se transformou numa troca natural sobre o frio inesperado, a multidão e memórias natalinas. Theo observava cada gesto leve de Kim, enquanto ela mexia na xícara fumegante. Ele percebeu que não lembrava a última vez em que alguém o conquistara tão rapidamente sem sequer tentar. Kim contou, com brilho nos olhos, sobre seu trabalho no museu e sua paixão por dinossauros. Theo, fascinado, pediu detalhes, curioso como uma criança diante do desconhecido. A forma como ela descrevia fósseis e histórias antigas mostrava um amor genuíno pela ciência. Theo, acostumado com números e paredes de vidro, sentia como se a vida dela tivesse cor demais. E pela primeira vez em muito tempo, ele queria participar de um mundo que não fosse feito de concreto e contratos. A conversa seguiu leve, como se eles já tivessem dividido cafés por meses. Theo compartilhou pequenas lembranças sobre a filha, evitando detalhes sobre sua vida profissional. Kim sorriu ao ouvir sobre a menina e comentou que também amava o encantamento infantil com dinossauros. A conexão parecia crescer em cada troca de palavras, como se algo invisível os empurrasse um para o outro. A música festiva de fundo embalava o clima inesperadamente acolhedor daquele instante curto. Quando o fluxo de clientes começou a aumentar, trazendo mais barulho e pressa, os dois perceberam que precisavam se despedir. Kim ajeitou a bolsa no ombro, sentindo uma pontada de relutância que não soube explicar. Theo ficou em silêncio por um segundo, como se buscasse palavras que não encontrou a tempo. Eles sorriram novamente, um sorriso tímido, cheio de significado não dito, como se entendessem que aquele encontro não deveria acabar ali. E assim se separaram, seguindo direções opostas no corredor iluminado. Theo deu poucos passos antes de perceber que não sabia seu sobrenome, número ou qualquer pista concreta.
A sensação de perda imediata apertou seu peito, o tipo de vazio que ele costumava ignorar com facilidade. Já Kim, ao caminhar para fora do shopping, sentiu o coração inquieto. Era como se tivesse deixado algo importante para trás, sem ter percebido como isso aconteceu tão rapidamente. Theo parou diante de uma vitrine natalina, observando seu próprio reflexo, enquanto segurava o chocolate quente dela, que esquecera sobre o balcão. Era simbólico demais para ser acaso. Ele tentou convencer a si mesmo de que encontros assim aconteciam e desapareciam na mesma velocidade em que surgiam. Mas algo dentro dele dizia que aquele não deveria desaparecer. A vontade de voltar correndo e procurá-la quase o fez mudar de direção. Kim, por sua vez, caminhou até o ponto de ônibus segurando a boneca, pensando no estranho gentil que fizera o caos parecer leve. A brisa fria tocou seu rosto, trazendo com ela o cheiro distante de canela da feira natalina. Ela suspirou, sentindo um calor no peito que não sentia há muito tempo. E, sem perceber, desejou vê-lo novamente, algo que naquele momento ambos acreditavam ser impossível. Kim chegou em casa ainda envolta na sensação doce do encontro, como se tivesse vivido uma cena de filme romântico no meio do caos da Black Friday. Ela deixou a boneca sobre a mesa e ficou alguns segundos parada, revivendo cada detalhe. O jeito calmo, o sorriso contido, o olhar profundo dele. Era estranho como alguém que sabia tão pouco sobre ela conseguira tocá-la tanto. E ainda mais estranho, como ela sentira vontade de conhecê-lo melhor. Sentou-se no sofá, abraçando uma almofada e deixando que o silêncio do apartamento revelasse o espaço que Theo deixara. Ela se perguntou quem ele era, de onde vinha, o que fazia daquela forma prudente e reservada. Sentia que havia algo por trás daquela simplicidade cuidadosa. Mas mesmo sem respostas, algo nela se acendeu, reacendendo uma esperança que parecia perdida desde o fim doloroso de seu relacionamento anterior. Theo, por sua vez, chegou à sua mansão silenciosa, onde o eco dos passos sempre parecia mais alto do que deveria. Deixou as sacolas sobre o balcão da cozinha e percebeu como o ambiente parecia grande demais para apenas ele e sua filha. Olhou para a xícara vazia que trazia consigo, lembrança muda do encontro. E pela primeira vez em muito tempo, desejou que houvesse mais alguém para dividir aquele espaço enorme. Enquanto preparava o jantar para a filha, Theo se pegou sorrindo sozinho ao lembrar da paixão de Kim por dinossauros. Ele repetiu mentalmente o modo como ela explicava coisas técnicas com entusiasmo quase infantil. Era raro ver alguém apaixonada de verdade pelo que fazia. Ele admirou isso mais do que admitiria em voz alta. E quando a filha perguntou por que ele estava tão pensativo, ele apenas respondeu que conhecera alguém especial. Kim, sentada à mesa com um chá quente, tentava racionalizar o que sentia. Dizia a si mesma que encontros assim eram comuns, que talvez ele já tivesse esquecido dela. Mas a verdade era outra. Sua mente voltava ao sorriso dele como se tivesse encontrado um fragmento de algo que ela não sabia que procurava. E ao segurar a boneca, imaginou quem era a filha para quem ele comprava o presente. Do outro lado da cidade, Theo colocava a filha para dormir quando ela perguntou se ele tinha encontrado algo mágico no shopping. A espontaneidade da menina o fez rir. Ele respondeu que talvez sim, e que gostaria de encontrar de novo o que descobrira. A filha, curiosa, pediu mais detalhes, mas ele guardou para si o pouco que sabia. Era tão pouco, e ainda assim parecia tanto. Kim guardou a boneca cuidadosamente em um armário, mas permaneceu olhando para ela por longos segundos. O presente simbolizava mais do que um simples objeto comprado numa loja lotada. Representava o encontro, o sorriso, o calor inesperado que Theo trouxera consigo. Ela se sentiu tola por não ter perguntado nada a ele, mas ao mesmo tempo acreditou que, se fosse para ser, o destino encontraria um jeito. Theo desceu para a sala novamente e se sentou no sofá, encarando a cidade iluminada através da grande janela. As luzes vermelhas e douradas refletiam um Natal perfeito que ele raramente sentia. Mas naquela noite, algo mudara. Ele desejou estar novamente na multidão, apenas para ter a chance de vê-la mais uma vez, mesmo que por poucos segundos. A sensação de perda repentina o incomodava mais do que gostaria. Kim decidiu anotar alguns detalhes sobre o encontro, como se temesse que sua memória pudesse apagá-los. O nome dele? Nem isso sabia. Apenas lembrava os traços, a voz calma, a forma gentil de insistir para que ela ficasse com a boneca. Era tão pouco e, ao mesmo tempo, tão marcante. Ela fechou os olhos e prometeu a si mesma que não deixaria aquele sentimento desaparecer tão facilmente.
Theo subiu para o quarto com o coração inquieto, sentindo que aquele encontro tinha sido mais importante do que qualquer assinatura de contrato que faria naquela semana. Ele se deitou, mas demorou a adormecer, preso à lembrança daquela mulher que parecia enxergar o mundo com brilho próprio. E antes de fechar os olhos, desejou silenciosamente que o destino fosse generoso o suficiente para colocá-la novamente em seu caminho. Kim acordou no dia seguinte, ainda com a sensação doce do encontro. Mas essa leveza durou pouco quando ouviu batidas insistentes na porta. Ao abrir, deu de cara com o ex-namorado, trazendo um sorriso ensaiado e um discurso pronto. Ele dizia que estava arrependido, que tinha mudado e que queria reconstruir o que tiveram. O impacto foi imediato, como se uma sombra antiga tivesse voltado a tomar espaço em sua vida. Ela tentou manter distância, explicando que não estava disposta a reviver dores antigas. Mas ele insistia, argumentando que ela nunca encontraria alguém tão estável quanto ele. As palavras carregavam o mesmo velho tom de manipulação emocional, algo que ela reconhecia imediatamente. Por mais que tentasse manter firmeza, uma parte dela se sentia vulnerável, como se a presença dele reabrisse feridas mal cicatrizadas. Enquanto ele falava, a mente dela fugia para o desconhecido da Black Friday. O contraste entre o peso do passado e a leveza do recém-conhecido era gritante. Kim percebia como a imagem de Theo aparecia como um refúgio emocional, algo que o ex prontamente identificou em seu olhar. Isso o deixou ainda mais insistente, tentando convencê-la de que aquele encontro não significava nada. Mas para Kim, significava tudo. Depois de alguns minutos de conversa tensa, ela conseguiu encerrar a visita e fechar a porta. Encostou-se nela, respirando fundo, sentindo um misto de raiva, tristeza e esperança. A presença do ex reacendeu inseguranças que ela achava superadas, mas também trouxe clareza. O que sentira pelo estranho do shopping era real, e o que tivera antes era uma prisão emocional que não queria revisitar. Kim passou o resto da tarde tentando entender o que faria a seguir. O encontro com Theo parecia cada vez mais impossível, mas ela não conseguia aceitar que aquela fosse uma história de apenas algumas horas. Já tinha perdido oportunidades demais na vida por medo ou hesitação. Talvez dessa vez ela precisasse agir, mesmo que não soubesse por onde começar. O coração dela já havia escolhido um caminho. Ao anoitecer, ela pegou o casaco e saiu para caminhar, tentando clarear a mente no frio leve da noite. As luzes de Natal brilhavam ao redor, refletindo em vitrines e nas calçadas úmidas. Em cada rosto desconhecido, ela imaginava o dele. Em cada sacola sendo carregada, lembrava da boneca. E quanto mais caminhava, mais se convencia de que precisava reencontrá-lo, custasse o que custasse. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Theo enfrentava seus próprios pensamentos. Após colocar a filha para dormir, ele encarou o silêncio da casa e percebeu que, pela primeira vez em anos, sentia falta de alguém que mal conhecia. Pensava em Kim como se ela tivesse deixado algo dentro dele que ele não sabia como recuperar. Era estranho, até desconfortável, mas verdadeiro demais para ignorar. Ele se sentou à mesa e começou a fazer anotações, tentando lembrar cada detalhe da conversa. Museu, paleontologia, dinossauros, um abrigo onde ela às vezes era voluntária. Eram pistas pequenas, mas para ele eram preciosas. Theo percebeu que, se queria reencontrá-la, precisaria correr atrás sem esperar que o destino fizesse tudo sozinho. A ideia o assustava, mas também reacendia algo vivo dentro de si. Ao final da noite, Kim e Theo adormeceram com a mesma presença ocupando seus pensamentos. Dois desconhecidos conectados por um encontro breve, mas poderoso, cada um lutando contra seus próprios fantasmas e esperanças. O mundo parecia grande demais para que se encontrassem de novo. Mas ao mesmo tempo parecia pequeno demais para que aquele encontro fosse apenas coincidência. Algo maior parecia prestes a acontecer. Na manhã seguinte, Kim acordou com uma determinação diferente, como se finalmente tivesse decidido enfrentar o próprio coração. Ela tomou café apressada, pegou uma bolsa e saiu com o objetivo claro: encontrar o homem da boneca e do chocolate quente. Podia parecer loucura, mas a sensação de que algo importante a esperava era mais forte do que o medo do ridículo. E ela não pretendia ignorar esse sentimento pela primeira vez em muito tempo. A primeira parada foi o café da Black Friday. Kim entrou com passos cautelosos, esperando reconhecê-lo ali, sentado em algum canto discreto como no dia anterior. Perguntou aos atendentes se haviam visto um homem alto, olhar tranquilo e cabelos escuros. Recebeu respostas vagas, algumas negativas, outras incertas. Mesmo assim, não desistiu. Anotou mentalmente cada pista, por menor que fosse. Era um começo.
Depois, seguiu para as lojas onde tinham conversado. Percorreu prateleiras e corredores, procurando qualquer funcionário que pudesse lembrar deles discutindo sobre a boneca. Alguns lembravam, outros achavam que talvez sim, mas ninguém tinha informações úteis. Ainda assim, cada pequena confirmação reacendia sua esperança. Ela sentia que estava no caminho certo, mesmo sem saber exatamente para onde seguia. Em determinado momento, Kim percebeu que precisava expandir a busca. Lembrou-se de ter mencionado seu trabalho no museu e supôs que Theo poderia tentar procurá-la lá. Isso a fez sorrir sozinha, imaginando-o caminhando entre fósseis e réplicas de dinossauros. Decidiu passar no museu, mesmo sabendo que provavelmente não o encontraria naquele horário. Mas talvez deixasse alguma pista para ele, caso tivesse a mesma ideia. Enquanto isso, Theo tomava sua própria decisão naquele mesmo instante. Vestiu roupas simples, tentando passar despercebido, e saiu de casa com a filha, dizendo que iriam passear. No fundo, a menina sabia que o pai procurava alguém especial, porque seu sorriso tímido denunciava a verdade. Ela adorava a ideia de encontrar a moça dos dinossauros, acreditando que isso poderia deixar o pai realmente feliz. A primeira parada de Theo foi o museu. Caminhou pelos corredores, inicialmente tímido, como se estivesse invadindo o mundo de alguém. Parou diante de um enorme esqueleto de dinossauro e imaginou Kim explicando sua estrutura com aquele brilho apaixonado. Cada detalhe lembrado reacendia o encanto do encontro. Mas apesar da expectativa, ela não estava lá naquele momento. E ele saiu com uma saudade estranha de alguém que mal conhecia. Kim, por sua vez, seguia para o abrigo, onde às vezes fazia trabalho voluntário. Conversou com colegas, tentando descobrir se por acaso alguém tinha visto um homem perguntando por ela. Nenhuma resposta positiva. Ainda assim, sentia que não estava perdendo tempo. Era como se cada lugar visitado aproximasse um pouco mais seus caminhos, mesmo que ainda não se cruzassem naquele dia. O destino parecia brincar com ambos. Theo e a filha continuaram a busca visitando feiras, cafés e pequenas livrarias. Em cada lugar, ele fazia perguntas discretas, sempre tentando evitar que reconhecessem seu rosto nos jornais de negócios. Era um homem diferente fora do ambiente corporativo, mais humano, mais vulnerável, mais sincero. A filha ria, animada, apontando para qualquer mulher com cabelo parecido com o de Kim. Era frustrante e doce ao mesmo tempo. Ao final do dia, Kim caminhou até a praça iluminada pela decoração natalina, procurando algum sinal concreto. Sentou-se por alguns minutos, observando famílias rindo, casais caminhando de mãos dadas e crianças correndo com gorros vermelhos. Ela desejou estar vivendo isso também. Desejou que Theo surgisse ali como um milagre de Natal. Mas a noite caiu sem que isso acontecesse, deixando apenas um desejo persistente. Enquanto isso, Theo voltava para casa cansado, mas com uma estranha sensação de que ainda não era hora de desistir. A filha cochilou no carro, segurando uma pequena lembrança que compraram na feira. Theo olhou pela janela, vendo as luzes passarem rapidamente, e sentiu que precisava continuar tentando. Algo dentro dele dizia que aquele encontro tinha um propósito, algo maior do que qualquer lógica empresarial, e ele estava disposto a seguir esse sentimento, por mais improvável que fosse. Kim acordou no dia seguinte ainda mais motivada a continuar a busca, como se o encontro com Theo tivesse plantado uma semente de esperança que crescia silenciosamente dentro dela. Ela revisou mentalmente todos os lugares por onde passou no dia anterior e decidiu que precisaria seguir um novo roteiro. Não podia deixar o medo ou o cansaço vencerem agora. Algo lhe dizia que ele também estava tentando de alguma forma. O museu foi sua primeira parada do dia, pois imaginava que Theo poderia aparecer lá novamente. Caminhou pelos corredores como se procurasse uma sombra familiar entre os visitantes. Enquanto observava famílias admirando os fósseis, imaginou Theo ali, prestando atenção em cada palavra sua, como fizera durante a conversa no shopping. Mas o museu estava tranquilo demais, e nenhum rosto despertou seu coração dessa vez. Ao sair, encontrou uma colega que comentou ter visto um homem elegante e distraído, passando por ali no dia anterior. Kim sentiu o coração acelerar, pois aquilo poderia significar que Theo realmente procurara por ela. Era uma pista pequena, mas suficiente para renovar seu ânimo. Agradeceu à amiga e seguiu seu caminho, mais determinada do que antes. Cada migalha de esperança parecia empurrá-la para frente. Enquanto isso, Theo chegava à mesma praça que Kim acabara de deixar. Ele segurava a mão da filha, que parecia encantada com as luzes brilhantes e as barraquinhas coloridas. Theo olhava ao redor com cuidado, tentando identificar qualquer sinal dela entre os visitantes. A cada passo,
Sentia uma mistura de expectativa e ansiedade. A ideia de não encontrá-la novamente doía mais do que ousava admitir. A filha de Theo corria de um lado para outro, parando para observar enfeites natalinos e pequenas lembranças artesanais. Theo tentava acompanhá-la, mas seus olhos continuavam procurando alguém em específico. Ele perguntava aos vendedores se haviam visto uma mulher com o cabelo e o sorriso de Kim, mas as respostas eram sempre vagas ou negativas. Ainda assim, ele não desistia facilmente, como se algo dentro dele o impulsionasse a continuar. Mais tarde, Theo decidiu passar no abrigo onde Kim mencionara ser voluntária. Caminhou pelos corredores observando as atividades, sentindo um peso no peito por não encontrá-la. Os voluntários eram gentis, mas ninguém sabia sobre alguém perguntando por uma moça dos dinossauros. Theo agradeceu com um sorriso educado e saiu, sentindo que o destino estava brincando com eles, sempre alinhando seus passos por segundos, mas nunca o suficiente. Kim, por sua vez, decidiu visitar uma livraria onde lembrava ter comentado sobre fósseis infantis. Folheou alguns livros, imaginando se Theo poderia ter passado ali antes. O vendedor, simpático, disse que muitas pessoas buscavam livros sobre dinossauros próximo ao Natal, o que não era uma resposta exata, mas ainda assim a encheu de expectativa. A incerteza era incômoda, mas também encantadora, como um romance sendo escrito aos poucos. No final da tarde, ela passou novamente pela praça natalina, agora mais cheia e iluminada. Observou cada rosto com atenção, esperando que algum detalhe familiar se destacasse. Mas a movimentação intensa tornava a busca ainda mais difícil, e Kim sentiu um aperto no peito ao perceber que talvez estivesse sempre um passo atrás. Mesmo assim, o coração dela insistia que ele estava perto, tão perto que quase podia sentir sua presença entre as luzes. Theo e a filha, naquele mesmo momento, deixavam outra parte da cidade. Ele olhou para a menina que cochilava no banco de trás e sentiu um misto de frustração e esperança. Queria acreditar que não estava sendo tolo, que aquela busca tinha sentido, mas ao mesmo tempo, sabia que não conseguiria desistir tão facilmente. Algo havia mudado dentro dele desde o encontro, algo que o fazia acreditar em destino mais do que em cálculos. Enquanto a noite caía, Kim caminhou de volta para casa com passos lentos, sentindo a tristeza e a esperança se misturarem como duas forças opostas dentro dela. Pensava em desistir, mas cada lembrança de Theo reacendia o desejo de continuar. Não sabia que ele estivera tão perto, nem que seus caminhos quase se cruzaram tantas vezes naquele mesmo dia. O destino parecia adiantar as peças para um encontro inevitável, mas ainda não era o momento certo para uni-los novamente. No dia seguinte, Kim acordou com uma mistura de ansiedade e cansaço emocional. O retorno insistente do ex ainda mexia com ela, trazendo memórias que tentava enterrar. Ele enviara mensagens durante a noite, cada uma carregada de culpa e manipulação. Kim as ignorou, mas as palavras ecoavam em sua mente, fazendo-a questionar se estava sendo forte o suficiente para seguir em frente. O passado tinha um jeito cruel de tentar puxá-la de volta. Ao mesmo tempo, Theo enfrentava sua própria batalha silenciosa dentro da empresa. Seus sócios exigiam respostas, pressionando-o por decisões importantes que ele vinha adiando. Eles notavam sua distração e temiam que isso afetasse os negócios. Theo, porém, mal conseguia explicar que sua mente estava ocupada com algo muito mais humano do que contratos e números. Era difícil justificar sentimentos que ele mesmo estava aprendendo a entender. Kim tentou focar no trabalho, mergulhando nas atividades do museu. Organizou vitrines, revisou textos e acompanhou visitas guiadas com seu sorriso habitual. Mas por trás do semblante profissional, sentia-se frágil e inquieta. Cada criança encantada com fósseis a fazia lembrar da filha de Theo. Cada visitante desconhecido a fazia olhar 2 vezes, esperando reconhecê-lo. Era uma agonia doce, mas ainda assim dolorosa. Theo, por sua vez, tentava conciliar o trabalho com a busca por Kim. Ele se dividia entre reuniões tensas e mensagens para contatos que pudessem ajudá-lo discretamente. Evitava falar demais, pois não queria expor sua vida pessoal, mas seus funcionários percebiam que algo estava diferente. Theo parecia mais humano, mais inquieto, mais disposto a largar tudo para seguir um impulso que ele mesmo não compreendia completamente. O ex de Kim, sentindo que estava perdendo espaço, decidiu aparecer no museu sem avisar. Ele a surpreendeu na hora do almoço, tentando puxar uma conversa como se nada tivesse acontecido. Kim sentiu o coração acelerar, mas dessa vez não de forma agradável. Ela tentou encerrar rapidamente, explicando que estava trabalhando e não tinha tempo. Ainda assim, ele insistiu.
tentando fazê-la acreditar que ela estava fantasiando um encontro passageiro. Kim se afastou, tentando manter a compostura. O ex tinha o dom de fazê-la duvidar de si, algo que ainda a ferida emocional não conseguia impedir por completo. As palavras dele reabriram inseguranças profundas, lembrando-a de como era vulnerável a desculpas vazias. Por alguns instantes, o brilho do encontro com Theo pareceu distante, como se fosse apenas uma lembrança doce prestes a se dissolver diante da realidade. Enquanto isso, Theo conversava com sua filha sobre a busca, e ela tentava animá-lo com seu entusiasmo infantil. A menina dizia que acreditava em finais felizes, que era apenas questão de tempo até encontrarem a moça dos dinossauros. Theo sorria, tocado pela pureza da filha, mas seu coração carregava o peso da possível frustração. Tinha medo de decepcioná-la e decepcionar a si mesmo. Kim terminou o expediente exausta, sentindo o peso emocional do dia. Caminhou pelas ruas iluminadas, observando as decorações natalinas com um olhar mais triste. Sentia-se puxada entre querer seguir adiante e o medo de estar se apegando a um estranho idealizado. A presença do ex reacendia as dúvidas, enquanto o sentimento por Theo a impulsionava a continuar. Era um conflito interno que a deixava emocionalmente partida. Theo, ao chegar em casa, passou alguns minutos em silêncio na sala, pensando nos últimos dias. Sentia o tempo passando rápido demais e o destino sempre atrasando o reencontro. A filha se aproximou e o abraçou, dizendo que tudo ficaria bem. Ele sorriu, tentando acreditar que aquilo era verdade. Mas o temor de que Kim estivesse seguindo sua vida ou voltando para o ex começava a se incomodá-lo com força. No final da noite, ambos deitaram-se carregando dúvidas, pressões e medos. Kim perguntava-se se deveria continuar tentando ou parar de correr atrás de algo incerto. Theo questionava se ainda havia chance ou se estava buscando uma memória fugaz. Os dois não sabiam, mas estavam cada vez mais próximos de um ponto de virada. E o destino, paciente, aguardava o momento exato para uni-los novamente. Theo acordou com a sensação de que estava carregando uma verdade pesada demais. Sabia que se reencontrasse Kim, teria de explicar quem realmente era, antes que qualquer coisa séria acontecesse entre eles. Porém, o medo de assustá-la era tão grande quanto o de não revê-la mais. Ele não queria que ela olhasse para ele e visse apenas números, propriedades ou uma fortuna inalcançável. Queria que ela continuasse vendo o homem simples da Black Friday. À mesa do café, ele observou a filha comer cereal enquanto falava sobre a escola com entusiasmo. Em cada palavra dela, Theo sentia um lembrete do que realmente importava. Era irônico como ele, acostumado a lidar com decisões milionárias, tremia diante de uma escolha emocional tão pequena. Mas o amor, ainda que nascente, sempre trazia consigo o risco da vulnerabilidade. E vulnerabilidade era algo que ele evitara por anos. Enquanto isso, Kim tentava retomar sua rotina, mas tudo parecia impregnado pela lembrança de Theo. Cada sala do museu lembrava a conversa animada sobre dinossauros. Cada sorriso de uma criança a fazia pensar no brilho nos olhos dele ao falar da filha. E cada mensagem não respondida do ex reforçava que ela já não pertencia àquele capítulo antigo. Algo novo estava prestes a começar, embora ainda invisível. Durante o expediente, ela foi chamada para revisar uma exposição temporária e passou parte da manhã organizando painéis e textos informativos. Mas mesmo concentrada, sua mente buscava reconstruir o encontro, como se procurasse pistas escondidas. Lembrava do jeito como Theo segurava a xícara, como inclinava levemente o corpo quando ela falava, como parecia ouvir não apenas as palavras, mas a emoção por trás delas. Era raro alguém ouvi-la assim. Enquanto Kim tentava seguir o dia, Theo chamou Miguel, seu assistente, para uma conversa séria. Explicou que precisava se ausentar por algumas horas e que estava tentando encontrar alguém importante. Miguel ouviu surpreso, mas com respeito. Sabia que Theo era reservado demais para falar de sentimentos, o que tornava aquele momento ainda mais significativo. E embora achasse improvável, não ousou desencorajar o amigo. No horário de almoço, Kim decidiu caminhar até uma pequena cafeteria próxima ao museu. O ar frio tocava seu rosto, aliviando a tensão acumulada. Ao entrar, pediu um chocolate quente, tentando repetir de alguma forma a sensação emocional que teve com Theo. Mas cada gesto parecia incompleto sem ele ao lado. Era como tentar reviver um momento que só fazia sentido porque ele estava ali. Theo passou a tarde analisando relatórios e contratos, mas a mente continuava voltando para Kim. Ele tentou se convencer de que era apenas atração momentânea, mas a sensação era mais profunda. Era uma conexão rara, algo que ninguém comprava, substituía ou recolocava no lugar. E quanto mais tentava ignorar, mais forte ficava.
A omissão de sua vida real pesava como um segredo perigoso. Kim voltou para casa mais tarde naquele dia, carregando uma mistura de esperança e cansaço. Sentou-se no sofá, abraçando uma almofada, e percebeu que estava emocionalmente dividida. Parte dela dizia que estava se iludindo, mas a outra parte sussurrava que aquilo era diferente de tudo que vivera antes. E não era fantasia. Era uma sensação real, viva, urgente. O ex tentou ligar novamente naquela noite, mas Kim recusou a chamada sem hesitar. Estava cansada de repetir velhos padrões. Sabia que merecia algo novo, algo que a fizesse sentir como se o mundo finalmente tivesse cor. Theo era isso. Cor, leveza e intensidade. A ausência dele naquele momento doía, mas também a motivava a continuar procurando. Ela não queria desistir de algo que parecia tão correto. Enquanto isso, Theo ficou acordado por um tempo, encarando a cidade iluminada lá fora. Sabia que estava omitindo parte importante da própria vida, e que isso poderia causar problemas mais tarde. Mas quanto mais pensava, mais entendia que precisava ser honesto quando finalmente a encontrasse. E essa decisão, silenciosa e sincera, marcou o início de uma mudança importante dentro dele. O destino estava alinhando os próximos passos, e ele pressentia isso. Kim chegou cedo ao museu, determinada a transformar o dia em algo produtivo. Jogou-se no trabalho com mais dedicação que o normal, como se organizar mesas, ajustar fósseis e explicar curiosidades fosse uma forma de acalmar o coração inquieto. O museu era seu porto seguro, o lugar onde tudo fazia sentido. Contudo, naquela manhã, até ali parecia incompleto, como se faltasse uma peça essencial da vida dela. Ela caminhou entre as vitrines, arrumando detalhes e revendo textos educativos. Algumas crianças entraram com grupos escolares, e Kim as recebeu com o entusiasmo habitual. Ao observar os olhos brilhantes delas ao verem os esqueletos gigantes, ela imaginou como seria guiá-las ao lado de Theo e de sua filha. Esse pensamento inesperado aqueceu seu peito, trazendo um sorriso tímido que ela não conseguiu evitar. Enquanto isso, Theo estacionava o carro em frente ao museu. Sentiu o coração acelerar como há muito tempo não acontecia. A filha animada perguntava quando veria a doutora dos dinossauros. Ele sorriu, tentando esconder o nervosismo, e segurou a mão dela antes de entrar. O ambiente familiar e acolhedor do museu contrastava com a vida corporativa que ele conhecia. Era quase como entrar em outro universo, o universo dela. Theo caminhou pelos corredores com passos calmos, observando cada sala com atenção. A filha corria de vitrine em vitrine, encantada com tudo. Em cada esquina, Theo esperava ver Kim surgir com seu sorriso leve e apaixonado pelo que fazia. Mas, ao passar por várias salas sem encontrá-la, o coração dele começou a apertar. Ainda assim, sentiu que estava mais perto dela do que nunca. Kim estava na sala ao lado, revisando painéis sobre a era Cretácea enquanto conversava com um colega. A proximidade entre ela e Theo naquele momento parecia quase irreal. Separados por apenas uma porta, mas ainda assim em mundos diferentes. A sincronia do destino se intensificava, mas ainda não era o instante exato. Kim contou a uma colega que estava procurando alguém especial, sem mencionar detalhes, e isso despertou curiosidade. Theo decidiu sentar-se por alguns minutos em um banco próximo ao esqueleto principal. Observou a filha tentando imitar a postura de um dinossauro e sorriu discretamente. Porém, seu olhar denunciava a frustração suave de não encontrar Kim ali. Miguel o chamava pelo celular, mas Theo ignorou a ligação, pois pela primeira vez na vida havia algo mais importante do que qualquer reunião corporativa. Ao final da visita, a filha pediu para voltar ao museu outro dia. Theo prometeu que voltariam, com uma esperança silenciosa de que, da próxima vez, o destino não se atrasaria. Ele olhou uma última vez para os corredores, como se buscasse algum sinal dela. Mas quando finalmente deu as costas e caminhou em direção à saída, algo dentro dele implorou para que não desistisse. Era como se o museu tivesse registrado sua presença de forma especial. Minutos depois, Kim terminou sua conversa e caminhou até a sala principal, onde as crianças tiravam fotos. Ao ver o espaço mais movimentado, ela sentiu uma estranha sensação de que algo havia acontecido ali instantes antes. Era como se o ar ainda estivesse carregado com a presença de alguém que ela desejava reencontrar. Chegou a olhar ao redor com mais atenção, mas não encontrou nenhuma pista concreta. Sentada em uma bancada por alguns instantes, Kim refletiu sobre como os desencontros pareciam persegui-los. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia para não desistir. Havia uma força suave, porém insistente, guiando-a adiante. Era a sensação de que a cada dia eles estavam mais próximos. E que o destino, por mais teimoso que fosse,
não pretendia deixá-los separados para sempre. Theo e Kim, naquele dia, deixaram o museu em horários diferentes, mas com a mesma sensação, a de que haviam estado mais perto do que imaginavam. E mesmo que não tivessem se encontrado, ambos carregavam uma esperança renovada. O universo parecia estar movendo pequenos detalhes, preparando-os para algo grande, algo inevitável. A jornada ainda estava longe de terminar, e os corações deles sabiam disso. A cidade se preparava para a abertura oficial da Vila Natalina, o evento mais esperado do ano, e Kim decidiu que usaria aquela noite como sua última tentativa concreta de encontrar Theo. Vestiu um casaco quente, amarrou o cabelo de um jeito simples e respirou fundo antes de sair. Ela não sabia explicar por quê, mas sentia que algo importante a aguardava naquele lugar iluminado. Por um instante, imaginou como seria vê-lo ali, entre luzes douradas e música suave. Quando chegou à vila, ficou encantada com a atmosfera mágica que se espalhava por todos os cantos. Crianças corriam em direção ao carrossel, casais tiravam fotos em frente à árvore gigante, e o aroma de biscoitos de gengibre dominava o ar. Kim caminhou entre as barraquinhas, observando cada rosto com atenção, tentando encontrar aquele olhar calmo que não conseguia esquecer. Quanto mais andava, mais seu coração acelerava. Ao se aproximar de uma pequena apresentação natalina, ouviu alguém chamando seu nome. Era o ex. Ele surgira como uma sombra inesperada, trazendo consigo o peso de tudo que ela estava tentando deixar para trás. Kim fechou os olhos por um instante, frustrada com o timing cruel. O ex começou a falar, tentando convencê-la de que ainda havia uma chance para eles. Ela respirou fundo, preparando-se para encerrar aquilo de uma vez. Enquanto isso, Theo caminhava pela vila com a filha, que pulava animada ao ver cada enfeite colorido. Ele olhava ao redor com esperança, acreditando que finalmente poderia encontrar a moça dos dinossauros. A vila parecia o tipo de cenário onde destinos se cruzavam, mas também onde multidões tornavam tudo mais difícil. A cada família que passava, ele tentava não perder a fé de que Kim estaria ali. A filha de Theo pediu para comer algodão doce e o puxou até uma barraquinha próxima. Theo sorriu, tentando esconder a ansiedade crescente. Observava atentamente cada pessoa que passava, mas nenhuma era Kim. Mesmo assim, algo dentro dele insistia que não deveria ir embora tão cedo. Era como se o universo sussurrasse que ela estava por perto, prestes a surgir em meio ao brilho natalino. Kim tentava se desvencilhar do ex, mas ele insistia em puxar assunto, tentando manipular suas emoções novamente. Suas palavras eram carregadas de promessas que ela já não acreditava. A cada frase, a paciência dela diminuía. E por trás do incômodo, havia também a preocupação de que Theo pudesse estar ali e interpretasse a cena de forma errada. Kim decidiu que precisava pôr um fim definitivo naquela história. Ela finalmente se afastou do ex com firmeza, dizendo que não havia mais nada para conversarem. O alívio foi imediato, como se tivesse tirado um peso das costas. Mas ao virar-se para retomar sua busca, sentiu o coração apertar. E se Theo já tivesse ido embora? E se aquele fosse mais um desencontro doloroso entre os dois? A dúvida a fez caminhar mais rápido, determinada a não desistir tão cedo. Theo, em outra parte da vila, caminhava em direção ao palco onde uma banda começava a tocar músicas natalinas. A filha subiu em seus ombros para ver melhor e começou a cantarolar, chamando a atenção de algumas pessoas ao redor. Theo sorriu, mas ainda mantinha o olhar atento à multidão. Estava prestes a se convencer de que deveria voltar outro dia quando sentiu um impulso repentino de seguir por outro caminho. Em algum ponto da vila, os caminhos de Kim e Theo se cruzaram por segundos. Ele numa barraquinha, ela passando atrás de um grupo grande. Nenhum dos dois percebeu o outro naquele instante, mas seus corações sentiram uma estranha agitação, como se pressentissem a proximidade. Era o destino ajustando detalhes silenciosos, esperando apenas o momento certo para revelar sua surpresa final. Ao final da noite, Kim já estava exausta, mas não completamente vencida. Ela olhou para a praça iluminada, sentindo o coração pulsar com força, e fez um último pedido silencioso para que o universo permitisse aquele reencontro. Theo, por sua vez, caminhava para fora da vila com a filha, acreditando que tinha chegado atrasado mais uma vez. Ambos deixaram o local naquela noite com a sensação agridoce de que algo estava prestes a mudar. A manhã seguinte chegou com a mesma luz suave do inverno, mas algo estava diferente dentro de Theo. Ele acordou com um pressentimento forte, como se a vida estivesse preparando algo especial. A filha pulou na cama, eufórica, pedindo para voltar à vila natalina. Ele hesitou por um segundo, mas acabou cedendo, motivado por um sentimento inexplicável. Talvez aquele fosse o dia em que tudo mudaria.
Kim, por sua vez, decidiu voltar à vila também. Não sabia explicar o porquê. Apenas sentiu que ainda tinha uma chance. Arrumou-se com cuidado, escolheu um cachecol vermelho e saiu com o coração acelerado. Enquanto caminhava pelas ruas decoradas, imaginou como seria vê-lo ali, entre as luzes e a música suave. Era um desejo quase infantil, mas tão genuíno que ela não conseguiu ignorar. Theo e a filha chegaram à vila quando o sol ainda iluminava timidamente o céu. A menina correu até uma barraca de enfeites, encantada com uma miniatura de dinossauro. Theo sorriu ao ouvir a palavra que tanto o fazia lembrar de Kim. A filha começou a brincar com o brinquedinho, fazendo o dinossauro andar pelo chão, e acabou se aproximando de uma mulher que observava algumas decorações próximas dali. Kim estava distraída analisando enfeites quando uma voz infantil chamou sua atenção. Era a menina que segurava um pequeno dinossauro de madeira. Kim sorriu imediatamente e se abaixou para conversar com ela, encantada com a espontaneidade da criança. Perguntou o nome do brinquedo e a menina respondeu animada, falando sobre fósseis, dentes afiados e aventuras imaginárias. Kim riu, reconhecendo o mesmo brilho infantil de seus pequenos visitantes no museu. A menina, empolgada, chamou o pai para mostrar quem tinha encontrado. Kim levantou-se devagar, sentindo um frio no estômago, e virou para ver quem se aproximava. Por um segundo, o mundo pareceu parar. As luzes, os sons e as pessoas desaparecem quando os olhos de Kim encontram os de Theo. Era ele, o homem que ela buscou por dias, aquele que nunca saiu da mente dela. E ele parecia tão surpreso quanto ela. Theo ficou imóvel por alguns instantes, como se precisasse confirmar que aquilo não era fruto da imaginação. A visão de Kim ali, tão perto, tão real, fez seu coração acelerar de forma quase dolorosa. Ele deu um passo adiante, hesitante, com um sorriso tímido que revelava seu alívio e incredulidade. Era como se finalmente estivesse respirando depois de dias presos em ansiedade e espera. Kim sentiu os olhos marejarem sem perceber. Aquele reencontro parecia mais forte do que qualquer fantasia que tivera nos últimos dias. Theo não era apenas um desconhecido encantador. Era alguém que tinha se tornado uma ausência constante em sua vida, mesmo sem saber. Ela sorriu de forma singela e emocionada, como se dissesse sem palavras: "Eu te procurei." E o olhar dele respondia: "Eu também." A filha de Theo, sem entender totalmente a profundidade daquele encontro, sorriu feliz por unir duas pessoas que gostava. Ela segurou a mão de Kim com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido àquele trio improvável. O gesto simples emocionou Theo, pois mostrava como sua filha sentira a conexão antes mesmo que ele admitisse para si. Kim acariciou a cabeça da menina com carinho, fortalecendo ainda mais o vínculo silencioso entre eles. Theo tentou falar, mas as palavras demoraram a sair. Ele queria pedir desculpas por não ter procurado melhor, por não ter dito quem realmente era, por ter permitido tantos desencontros. Mas Kim não precisava de explicações naquele exato momento. O sorriso que ela deu, suave e caloroso, disse tudo o que ele precisava ouvir. Ela estava feliz por tê-lo encontrado, e isso bastava por agora. Os três caminharam juntos pela vila, conversando como se recuperassem o tempo perdido. Kim contou sobre sua busca, e Theo admitiu que também tentara encontrá-la. Cada palavra aproximava seus corações ainda mais. O encontro finalmente havia acontecido. E não por acaso. Era o destino, alinhado com paciência, esperando o momento certo para unir os dois novamente. E agora, com a ajuda da filha, nada seria capaz de separar aquilo que já estava escrito. O reencontro na vila natalina deixou os três em um estado de alegria serena, mas conforme caminhavam entre as barraquinhas iluminadas, Theo sabia que precisava falar a verdade. Cada minuto ao lado de Kim tornava mais difícil carregar o peso da omissão. Ele observava seu sorriso, a forma como ela segurava a mão de sua filha, e o nó em sua garganta a apertava. Ela merecia saber quem ele era, mesmo que isso a afastasse. Kim, por sua vez, sentia uma paz profunda caminhar ao lado dele, como se o mundo tivesse finalmente encontrado seu ritmo. Mas, ao perceber o olhar tenso de Theo, soube que havia algo importante no ar. Pararam perto de uma fonte decorada com luzes azuis, e o silêncio entre eles ganhou um peso diferente. Kim olhou para ele com delicadeza, esperando que ele reunisse coragem para dizer o que precisava. Theo respirou fundo, segurando a mão dela com cuidado, quase com medo de que ela recuasse. Contou que não trabalhava em uma empresa de construção, mas que era o dono dela. Revelou que era um milionário conhecido no setor, alguém acostumado a aparecer em revistas de negócios e reuniões com investidores.
Sua voz tremia levemente quando confessou que nunca mencionou isso porque tinha medo de que ela o visse com os mesmos olhos que tantos outros já haviam visto. As palavras caíram entre eles como flocos de neve silenciosos, pesados e frios. Kim sentiu o impacto imediato da revelação. A lembrança do Theo simples da Black Friday se chocava com a imagem do homem de poder que ele descrevia agora. Seu coração se apertou ao perceber que, por dias, ela abrira seu mundo para alguém que escondia o próprio. Não parecia uma mentira completa, mas uma omissão profunda, e isso doeu. Theo percebeu a mudança em seu olhar e tentou se explicar antes que a distância se tornasse intransponível. Disse que queria ser visto como um homem comum, não como um nome empresarial. Contou que o encontro com ela foi a primeira vez, em anos, que se sentiu verdadeiramente ele mesmo. E que o medo de perder isso, antes mesmo de começar, fez com que adiasse a verdade. Mas sabia que precisava encarar as consequências. Kim respirou fundo, sentindo uma onda de emoções difíceis de processar. Ela não estava brava com o dinheiro dele. Estava magoada pela falta de transparência. A confiança era a base de tudo que ela nunca teve no passado e a sombra do ex ainda pairava sobre suas inseguranças. Parte dela queria abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Outra parte queria se proteger de possíveis dores futuras. Era uma guerra interna que ela não sabia como vencer. A filha de Theo, inocente à atenção, puxou a mão de Kim e disse que queria que ela ficasse para ver a apresentação de Natal. O gesto simples fez Kim sentir um carinho profundo pela menina, mas também a lembrou do que estava em jogo. Não era apenas um romance nascente. Era uma família. Uma vida inteira. E isso tornava a decisão ainda mais complexa. Ela precisava pensar com clareza e não apenas com o coração acelerado. Theo percebeu sua hesitação e não tentou forçá-la. Disse que entendia se ela precisasse de tempo, que estava disposto a esperar. Seu tom era sincero, vulnerável, diferente de tudo que o dinheiro poderia comprar. Era o homem que Kim conheceu no shopping, tentando lutar pelo que sentia. E isso, mesmo em meio à confusão, mexeu profundamente com ela. Talvez ele realmente estivesse tentando ser honesto agora. Kim pediu alguns minutos para si, caminhando até a beira da praça iluminada. Olhou para as luzes, para as crianças brincando, para as famílias reunidas. A vida continuava ao redor, mas a dela parecia parada. Ela pensou no ex, no passado, nos medos que carregava. Pensou em Theo, na doçura do encontro inicial, na busca desesperada dos dois, nos desencontros que quase os separaram. Nada disso era coincidência. Nada disso era pequeno. Quando finalmente voltou para onde Theo e a filha estavam, seus olhos estavam marejados, mas seu semblante mais firme. Ela não disse sim, nem não. Apenas afirmou com sinceridade que precisava de tempo. Theo assentiu com respeito, mesmo sentindo o coração apertado. E assim, o reencontro que parecia perfeito ganhou seu primeiro grande conflito. Um que mudaria tudo daqui em diante. O dia seguinte chegou pesado para Kim, como se a revelação de Theo tivesse bagunçado todas as certezas que ela estava construindo. Enquanto preparava o café da manhã, sentiu um aperto no peito que misturava tristeza, medo e esperança. Era difícil conciliar tudo. Ela queria acreditar que Theo era sincero, mas a ferida deixada por antigas mentiras ainda queimava forte. O passado não soltava sua mão tão facilmente. Ao sair de casa, encontrou o ex esperando por ela no portão do prédio. Ele parecia saber exatamente o momento certo para surgir, quando ela estava fragilizada. Com um sorriso ensaiado, começou a perguntar como ela estava e sugeriu irem tomar um café para conversarem. Kim tentou recusar, mas ele insistiu, manipulando suas emoções com a habilidade que ela conhecia bem demais. A angústia aumentou. Ela acabou cedendo apenas para evitar uma cena maior, mas ao sentar-se na cafeteria, percebeu que era um erro. O ex falava como se eles ainda tivessem algo a resolver, insinuando que o encontro com Theo era passageiro e fantasioso. Usava o tom de superioridade que sempre a diminuíra. Kim cruzou os braços, tentando erguer uma barreira emocional. Mas as palavras dele eram afiadas demais. Enquanto isso, Theo passava a manhã imerso em preocupações, incapaz de focar no trabalho. Ele revivia a expressão de Kim quando contou a verdade, imaginando 1000 cenários em que ela se afastava de vez. Miguel percebeu sua inquietação e tentou acalmá-lo, dizendo que o destino já tinha provado que queria unir os dois. Mas Theo não estava acostumado a não ter controle sobre os resultados. E amor não era algo que se controlava. Kim, ainda na cafeteria, ficou indignada quando o ex insinuou que Theo provavelmente tentaria manipulá-la com dinheiro, como todos os homens ricos faziam. Aquelas palavras tocaram um ponto sensível e fizeram o coração dela vacilar. Era tudo o que ela temia: ser usada
enganada, tratada como alguém inferior. Era como se o passado estivesse tentando empurrá-la de volta para o lugar de onde ela lutou para sair. Depois de alguns minutos, Kim se levantou abruptamente, encerrando a conversa com firmeza. Disse que não queria nada com ele, que o passado tinha acabado e que ele precisava aceitar isso. O ex ficou irritado, tentando segui-la, mas ela saiu rápido o suficiente para deixá-lo falando sozinho. O alívio foi imediato, mas a dor emocional permanecia, como se cada palavra tivesse deixado uma marca nova. Theo, por vontade própria, decidiu ir ao museu naquele dia, mesmo sem saber se a encontraria. Caminhou pelos corredores, observando visitantes e funcionários, e o silêncio do lugar enfatizava a ausência dela. Sentou-se em um banco e ficou alguns minutos olhando para o esqueleto de dinossauro que a encantava tanto. Ele a imaginava ali, explicando tudo com paixão, e um vazio enorme tomou conta de seu peito. Kim voltou ao museu pouco depois, ainda abalada pela conversa com o ex. Quando entrou na sala principal, sentiu seus olhos encontrarem a figura de Theo sentada no banco. O choque a fez parar no meio do corredor. Era como se o destino estivesse tentando forçá-los a enfrentar o que precisava ser resolvido. Mas ela não se aproximou imediatamente. Precisava respirar, organizar o que sentia. Theo percebeu seu movimento na porta e levantou-se devagar, hesitante, esperando sua reação. Kim deu alguns passos para dentro, mas manteve uma distância segura. O silêncio entre eles era denso, cheio de palavras não ditas. Ele tentou sorrir suavemente, como quem pede permissão para se aproximar. Ela respirou fundo, ainda dividida entre a dor da omissão e a lembrança do homem genuíno que conheceu. Naquele instante, ambos entenderam que o próximo passo seria decisivo. Ou afastaria os dois de vez, ou abriria caminho para curar todas as feridas. Era o momento em que seus corações precisavam falar mais alto do que seus medos. E a decisão estava prestes a surgir, de um jeito que mudaria definitivamente o rumo da história. O silêncio que pairava entre os dois dentro do museu parecia conter todo o peso dos últimos dias. Kim mantinha os braços cruzados, não em defesa, mas em insegurança, enquanto Theo tentava encontrar palavras que não soassem como justificativas vazias. Ele deu um passo à frente, mas parou ao perceber que ela recuou um pouco. Não insistiu. Estava ali para consertar, não para pressionar. Kim respirou fundo e decidiu falar primeiro. Disse que não estava brava pelo fato de ele ser milionário, mas sim por ele não ter confiado nela o suficiente para contar a verdade. As palavras saíram trêmulas, mas sinceras, revelando feridas antigas que ela carregava. Theo ouviu tudo com a atenção de alguém que reconhecia sua culpa e não pretendia se defender. Cada frase dela era uma lembrança do quanto ele precisava ser cuidadoso. Theo explicou que desde que se tornou uma figura pública no setor de construção, as pessoas passaram a vê-lo como um objeto de interesse e não como um homem comum. Contou que se acostumou com olhares interessados demais e intenções escondidas. E ao conhecer Kim, sentiu pela primeira vez que poderia ser apenas Theo. O medo de perder isso o fez agir errado. Ele reconhecia isso com humildade. Kim sentiu o coração suavizar aos poucos enquanto ele falava. Havia verdade em cada palavra. E não apenas medo, mas arrependimento. Ainda assim, ela explicou que viera de relações onde segredos eram usados como armas. E isso tornou sua confiança frágil. Por isso reagira daquela forma. Ela não queria viver à sombra de mentiras novamente. Queria algo limpo, leve e honesto desde o início. Theo assentiu com sinceridade, aproximando-se apenas o suficiente para que ela percebesse que não estava ali para machucá-la. Ele disse que não esperava perdão imediato, mas que faria o possível para reconstruir a confiança perdida. A filha, que observava de longe com curiosidade infantil, se aproximou devagar e segurou a mão de Kim, como se pedisse que ela não fosse embora. O gesto tocou profundamente o coração de ambos. Kim olhou para a menina com carinho, e em seguida para Theo, vendo a vulnerabilidade verdadeira nos olhos dele. Não era a vulnerabilidade de um homem poderoso temendo perder controle, mas a de alguém que tinha medo de perder algo real. Isso fez uma rachadura surgir em suas barreiras emocionais. Não era perdão completo, mas era o começo de um entendimento. Os dois decidiram sentar-se no banco em frente ao esqueleto principal do museu, onde tantos desencontros haviam acontecido. Ali, conversaram sem pressa, abrindo espaços para perguntas, inseguranças e promessas honestas. Era como se, aos poucos, cada palavra removesse parte da tensão que havia se acumulado entre eles. Kim não garantia nada, mas também não fechava a porta. Theo contou detalhes sobre sua vida que nunca compartilhara com ninguém fora do círculo de confiança. Falou sobre a criação da empresa, sobre a perda da esposa, sobre como a filha era sua força e sua maior vulnerabilidade.
Kim ouviu com atenção, reconhecendo nele um homem muito mais complexo e humano do que imaginava. Não era o milionário. Era o pai. O homem. Kim então compartilhou seus próprios medos, inclusive o peso que o ex ainda tinha em sua autoestima. Revelou que tinha medo de se enganar de novo, de entregar o coração e descobrir tarde demais que estava vivendo uma ilusão. Theo segurou sua mão com delicadeza, prometendo que nunca usaria medo ou poder contra ela. Queria crescer ao lado dela, não acima dela. Quando saíram do museu, já mais aliviados, os dois caminharam juntos até a calçada. A filha segurava a mão de Kim com naturalidade, como se já a considerasse parte da família. Kim sorriu, sentindo o peito aquecer. Não era um recomeço completo, mas era um avanço verdadeiro. E pela primeira vez desde a revelação, ela sentiu que talvez o amor estivesse começando a vencer o medo. A cidade estava em clima de festa para a tradicional competição de casas de biscoito. Era um evento carismático e querido pelos moradores, e Kim participava todos os anos por diversão. Depois do reencontro no museu, ela estava prestes a cancelar sua inscrição. Mas Theo, com um sorriso tímido, perguntou se poderia ir com ela. O convite inusitado a fez rir pela primeira vez em dias. Kim aceitou, embora ainda se sentisse um pouco insegura. Theo, por sua vez, parecia empolgado de verdade com a ideia, como se fosse uma experiência desconhecida e divertida. Ele estava acostumado a ambientes formais, reuniões e contratos. Nunca a mesas cheias de glacê colorido, crianças correndo e música natalina tocando ao fundo. O contraste o encantava. Quando chegaram ao salão comunitário, a filha de Theo correu para ver as outras casas já montadas. Kim mostrou a eles o espaço onde montaria a sua. A mesa estava arrumada com massa de biscoito, glacês, confeitos e pequenas ferramentas. Theo observou tudo com curiosidade genuína, como se estivesse prestes a participar de algo mágico. E, de certa forma, estava. Kim começou explicando como construía sua casa todos os anos, e Theo a observou com admiração enquanto ela falava com entusiasmo. Era evidente o quanto ela amava aquele ritual simples. Ele se ofereceu para ajudar, ainda que não tivesse nenhuma habilidade na área. Kim riu, dizendo que aprenderiam juntos. Era a primeira vez que os dois faziam algo leve desde o início da tensão. A filha, cheia de energia, sugeriu que fizessem uma casa inspirada em um dinossauro. Kim adorou a ideia e começou a desenhar pequenas janelas em formato de pegadas. Theo tentava seguir as instruções dela, mas acabou cobrindo metade da mesa de glacê sem querer. Kim riu alto, um riso livre e contagiante, que fez Theo sorrir de volta com uma mistura de encantamento e alívio. A dinâmica entre eles parecia natural, como se estivessem descobrindo um novo tipo de intimidade. Não era sobre romance intenso, nem sobre paixão impulsiva, mas sobre parceria genuína, sobre poder errar juntos e rir disso. Theo percebeu que aquele momento simples significava mais para ele do que qualquer contrato que assinara naquele ano. Ali, ele se sentia humano, presente e feliz. Kim, enquanto modelava as paredes da casa de biscoito, observava Theo discretamente. Ele se esforçava para ajudar, mesmo sem jeito, e não reclamava do glacê grudando nas mãos. Era doce vê-lo ali, vulnerável de um jeito novo. Ela percebeu que ainda tinha medo, mas que também havia espaço para algo muito bonito crescer. E talvez, só talvez, ela estivesse pronta para tentar. A filha, animada, trouxe pequenos enfeites para decorar o telhado. Theo a levantou para que ela pudesse colocar os detalhes mais altos, e Kim observou a cena com o coração aquecido. Era impossível negar. Eles formavam um quadro perfeito. Era uma família improvisada, mas real na emoção. E isso mexeu profundamente com ela, mais do que queria admitir. Quando a casa ficou pronta, o resultado foi encantador e caoticamente lindo. Não era perfeita, mas tinha traços de cada um deles. As pegadas de dinossauro, as janelas tortinhas de Theo, o glacê colorido que a filha espalhara com entusiasmo. Era, acima de tudo, uma casa construída em conjunto. E esse simbolismo não passou despercebido por Kim. Ao final da competição, enquanto esperavam o anúncio dos vencedores, Theo segurou a mão de Kim com delicadeza, sem forçar nada. Ela não recuou. Os dois trocaram um sorriso tímido, porém carregado de significado. Não era mais sobre desencontros. Era sobre construir algo novo, passo a passo. E aquele evento simples, cheio de açúcares e risadas, marcou o início oficial de um caminho compartilhado. A semana da peça de Natal havia chegado, e o museu estava mais movimentado do que nunca. Crianças corriam pelos corredores com figurinos coloridos.
Professores tentavam organizar filas e pais tiravam fotos empolgados. Kim, que cuidaria de parte da apresentação científica, estava envolvida em preparativos desde cedo. Sentia-se animada e nervosa ao mesmo tempo, especialmente porque Theo e a filha tinham prometido assistir. Theo chegou ao museu pouco antes do início da peça, segurando a mão da filha, que vestia uma tiara com pequenos sinos. Ele a acompanhava com um sorriso orgulhoso, mas seus olhos buscavam Kim entre os funcionários. Quando a viu organizando as crianças no palco, o coração dele suavizou. Era impossível não se encantar com o jeito como ela guiava os pequenos com paciência e carinho. Era ali que ela brilhava. Kim percebeu a presença deles quando levantou os olhos e encontrou o olhar de Theo. Um sorriso discreto escapou dela, tão natural que a fez corar levemente. A filha acenou de longe, empolgada, e Kim acenou de volta. A troca simples aqueceu o ambiente entre eles, reduzindo a distância emocional que ainda existia. Era como se cada gesto cotidiano ajudasse a reconstruir o que havia sido abalado. A peça começou com narrações sobre a origem dos fósseis, seguida por dramatizações feitas pelas crianças. Kim explicou conceitos paleontológicos de forma divertida enquanto pequenos dinossauros corria pelo palco, arrancando risadas da plateia. Theo observava fascinado, não pela peça em si, mas por Kim. Cada palavra dela transmitia paixão e cada sorriso mostrava quem ela era de verdade. Ele se sentia privilegiado por testemunhar aquilo. No meio da apresentação, a filha de Theo surpreendeu o pai ao entrar no palco como uma arqueóloga mirim. Theo não sabia que ela participaria e ficou visivelmente emocionado. Kim havia convidado a menina durante os ensaios e a ajudado a decorar sua fala. Ver a filha ali, confiante e sorrindo, o tocou profundamente. Ele aplaudiu com orgulho, sentindo o peito se encher de uma alegria que não vivia há anos. A menina apresentou sua fala sobre fósseis com desenvoltura, e Kim ficou à sua frente, encorajando-a discretamente. Quando a plateia a aplaudiu, a menina correu para abraçar Kim antes mesmo de voltar ao pai. O gesto espontâneo fez Kim corar e Theo sentir um misto de gratidão e ternura indescritível. Era como se a filha dele tivesse decidido, por conta própria, incluir Kim naquele pequeno universo seguro. Após a apresentação, visitantes elogiaram Kim pela forma divertida com que conduziu tudo. Theo aguardou pacientemente até conseguir se aproximar, e quando o fez, agradeceu por ter ajudado a filha. Kim sorriu, explicando que a menina tinha um talento natural para o palco. A conversa foi tranquila, leve, marcada por pequenos olhares que carregavam algo mais profundo do que ambos ousavam admitir abertamente. A filha pegou a mão de Kim e a puxou para mostrar alguns desenhos feitos pelas crianças. Theo caminhava ao lado delas, observando a interação com atenção. Era impossível ignorar como as duas se conectavam de forma tão natural. Cada minuto que passava tornava ainda mais evidente que Kim estava se tornando parte da vida delas, mesmo que nenhum dos três tivesse dito isso em voz alta. Após ver os desenhos, Kim acompanhou os dois até a saída do museu. Theo hesitou por um instante, como se quisesse dizer algo importante, mas acabou apenas oferecendo um convite tímido. Queria que ela estivesse com eles na abertura da vila iluminada daquela noite. Kim pensou por alguns segundos, sentindo um pequeno temor, mas também uma vontade profunda de continuar construindo aquele vínculo. No fim, aceitou. Quando eles se despediram, Kim ficou por alguns instantes olhando para o espaço vazio onde eles estavam. O sentimento que crescia dentro dela era doce e assustador ao mesmo tempo, mas pela primeira vez desde que tudo começou, ela não sentia que estava andando no escuro. Theo havia mostrado vulnerabilidade verdadeira, e ela sentia, com delicada certeza, que talvez esse amor estivesse finalmente encontrando seu lugar. A vila iluminada estava ainda mais bonita naquela noite, com luzes que pareciam dançar ao ritmo da música natalina. Kim chegou alguns minutos antes de Theo e da filha, admirando o brilho quente que se espalhava pelo espaço. O frio leve da noite tornava o momento ainda mais especial, como se o inverno estivesse participando da cena. Ela respirou fundo, sentindo uma estranha mistura de expectativa e calma. Theo chegou logo em seguida, vestindo um casaco simples que contrastava com o ar elegante que ele sempre carregava. Sua filha correu até Kim com entusiasmo, como se a presença dela tornasse a noite automaticamente melhor. Kim sorriu e se abaixou para abraçá-la, sentindo o doce calor daquele carinho infantil. O gesto fez Theo observar a cena com um brilho diferente nos olhos. Algo entre afeto e esperança. Os três caminharam entre as barraquinhas, experimentando doces e observando apresentações. A filha segurava uma mão de cada um, como se estivesse unindo os dois fisicamente. E, de algum modo,
Estava. Theo e Kim trocavam olhares tímidos, mas confortáveis, como se começassem a navegar por uma intimidade construída com cuidado. A tensão dos dias anteriores parecia dar lugar a uma leveza nova. Em uma das barraquinhas, a filha pediu para tirar uma foto com Kim. Theo tirou a foto e, ao olhar a imagem no celular, sentiu o coração apertar de ternura. Era tão natural que pareciam uma pequena família. O pensamento o assustou e confortou ao mesmo tempo. Era rápido demais, intenso demais, mas real demais para ser ignorado. Ele guardou o celular no bolso com um sorriso emocionado. Depois de caminharem um pouco mais, pararam para assistir a um coral que cantava músicas natalinas. Kim sentiu a mão de Theo roçar a sua, e por um segundo, os dois ficaram imóveis, sem saber se deveriam entrelaçar os dedos. Então, de forma suave e respeitosa, Theo segurou a mão dela. Kim não recuou. Os dedos se encaixaram como se já tivessem sido destinados um ao outro desde o início. A filha, percebendo o gesto, sorriu de orelha a orelha, apoiando-se nas duas mãos unidas como se fosse a ponte entre eles. Kim soltou uma risada suave, e Theo sentiu a tensão desaparecer do corpo. Era um momento simples, mas carregado de simbolismo. Eles estavam, afinal, caminhando juntos. Sem pressa, sem perfeição, mas com verdade. Depois da apresentação, a filha pediu para visitar a casinha de chocolate que havia vencido a competição do ano anterior. Theo e Kim concordaram, e os três entraram no espaço decorado com luzes quentes e aroma de açúcar. A cena parecia saída de um conto de Natal, tão encantadora que até os adultos se deixavam levar pela magia. Kim olhou ao redor admirada, enquanto Theo observava apenas a reação dela. Quando a filha se afastou para ver uma mesa de doces, Theo aproveitou o momento silencioso para falar. Ele agradeceu por ela ter ido, por estar tentando, por não ter desistido deles. Disse que sabia que ainda havia medo, mas que estava disposto a ser paciente. Kim ouviu em silêncio, sentindo o coração aquecer. Respondeu que não era fácil abrir-se de novo, mas que com ele parecia possível. Theo sorriu, com um alívio suave, e Kim sentiu um impulso doce e inesperado. Tocou levemente o rosto dele, como se testasse a própria coragem. Ele segurou sua mão contra a bochecha por um instante, antes de beijar seus dedos com delicadeza. Foi um gesto pequeno, íntimo, mas profundo o suficiente para fazê-la sentir que estava caindo. Não no vazio, mas em algo seguro. Antes de saírem da casinha de chocolate, a filha voltou correndo e abraçou os dois ao mesmo tempo, criando um laço literal ao redor deles. Kim riu e deixou que a menina a envolvesse com o braço. Theo fez o mesmo. Os três ficaram ali, unidos, por alguns segundos que pareceram eternos em sua simplicidade. Era o tipo de momento que não se planeja, mas se guarda por toda a vida. Ao final da noite, enquanto caminhavam de volta à saída, Kim percebeu algo importante. Ela não estava apenas permitindo que Theo se aproximasse, mas também se aproximando dele, de verdade. E pela primeira vez, essa entrega não parecia um risco, parecia um presente. Um presente que o Natal havia embrulhado cuidadosamente para os dois. A véspera de Natal chegou trazendo um brilho diferente para a cidade, como se cada luz pendurada anunciasse algo especial prestes a acontecer. Kim acordou com o coração leve, embora ainda carregasse uma pontinha de ansiedade. Nos últimos dias, ela e Theo haviam se aproximado de um jeito doce e progressivo, construindo algo que parecia nascer com raízes firmes. Mas havia uma sensação no ar, como se o destino estivesse preparando um desfecho inesquecível. Theo, por sua vez, passara a manhã ajudando a filha a embrulhar alguns presentes. A menina falava sobre Kim com entusiasmo, como se ela já fosse parte natural da família. Theo sorria a cada comentário, sentindo o amor crescer dentro dele de forma serena e poderosa. Tinha chegado a hora de finalmente declarar o que seu coração guardava desde o primeiro encontro, naquela manhã caótica de Black Friday. Mais tarde, Kim decidiu visitar a Vila Natalina, agora em seu último dia de funcionamento. Usava um cachecol vermelho que ganhara de Theo alguns dias antes, um presente simples, mas cheio de significado. Enquanto caminhava pela praça iluminada, lembrava dos desencontros, das buscas desesperadas, dos medos que enfrentaram, e de como tudo aquilo a havia conduzido até ali. Era impossível negar. O amor estava em cada pequena peça do caminho. Theo chegou com a filha alguns minutos depois, e a menina correu até Kim como se esperasse por ela desde sempre. O abraço carinhoso que trocaram fez o coração de Theo derreter. Ele se aproximou devagar, com aquele sorriso tímido que ela tanto adorava.
O frio da noite parecia desaparecer quando os olhos dos dois se encontravam. Havia ternura ali. Havia paz. Havia certeza. Os três caminharam até a grande árvore no centro da vila, que acabara de começar seu espetáculo de luzes. Crianças aplaudiam, casais se aproximavam para fotos, e o clima parecia tirado de um cartão natalino. Kim segurava a mão da filha de Theo, enquanto com a outra, Theo segurava a dela. O trio formava um laço que não podia ser ignorado. Um laço que o destino havia cultivado com cuidado. Quando ficaram diante da árvore, Theo soltou a mão de Kim apenas para tirá-la do bolso. Ele estava claramente nervoso, mas determinado. Chamou seu nome com um tom suave, fazendo-a virar-se para ele com atenção plena. Disse que desde a primeira conversa no shopping, ela havia despertado nele algo que ele acreditava ter perdido para sempre: a esperança de ser amado de verdade. A voz dele falhou um pouco, mas a sinceridade era cristalina. Kim sentiu os olhos marejarem enquanto ele falava. Theo explicou que não queria mais viver omitindo partes de si, nem deixando o medo guiá-lo. Queria construir uma vida real, cheia de simplicidade, risos, rotina e amor. Exatamente como ela havia mostrado ser possível. Disse finalmente que a amava, não com pressa, nem com insegurança, mas com profundidade, com verdade, com intenção. A emoção fez Kim perder o ar por alguns segundos. Tudo o que vivera antes, as dores, as incertezas, as tentativas falhas, tudo parecia ter servido para prepará-la para aquele momento. Ela segurou o rosto dele com delicadeza, como fizera na casinha de chocolate, e confessou que também o amava. Não pelo que ele tinha, mas por quem ele era. Pelo homem gentil, presente e vulnerável que se revelara aos poucos. E por como ela se sentia segura ao lado dele. Theo a puxou para um abraço forte, e a filha, sorrindo como quem aguardava por aquilo o tempo todo, abraçou os dois ao mesmo tempo. A cena arrancou suspiros de quem passava por perto, como se testemunhassem o nascimento oficial de uma nova família. Kim riu no meio do abraço, sentindo o coração explodir de felicidade. Era ali, exatamente ali, que ela queria estar. Era com eles que queria ficar. O beijo aconteceu sob a chuva de luzes da árvore natalina, doce e quente como um presente do destino. Foi o tipo de beijo que sela promessas silenciosas, de cuidado, de verdade, de companheirismo. Ao se separarem, ambos estavam sorrindo com a certeza de que aquele amor não tinha sido acaso, tinha sido destino. Um destino teimoso, paciente, que finalmente os unira para começar a história que realmente importava. E ali, na véspera de Natal, Theo, Kim e a pequena menina descobriram que o verdadeiro presente não estava no luxo, nem na simplicidade, mas na união de dois mundos que se completavam. Era o começo de uma vida inteira, e desta vez, juntos.